te dá medo, cara? Medo? É. Ah, mas aí você vai muito longe também, do nada, tá um papo... Pá, ele vem... Aleatoriedades, É, né? Não, porra, mas o que me dá medo? O que te dá frio na barriga, assim? Que até te serve pra você com uma parada que você fica atento, entendeu? Atenção. Eu Cara, gosto, muita gente... Às vezes você não não precisa sei se da você palavra concorda, medo, mas Tito. o que às vezes te dá atenção, Sabe o que eu gosto de né? falar? Porque eu tenho uma relação diferente com medo, entendeu? Eu tenho uma relação diferente com medo. Eu não sou aquele cara que fala, não, tá com medo? Vai sem medo mesmo. Não, bicho, com tu medo tá mesmo. com medo? Se prepara pra parada, cara. Tá com medo, treina. Tá com medo, se prepara, porque vai sem medo, tu vai se lascar. Não vai sem medo. Se prepara pra ir com medo reduzido, porque diminuição do medo é quando tem aumento de Eu nunca capacidade. esqueci dessa frase que eu li no livro do Robert Kiyosaki, que ele fala assim, medo nada mais é do que falta de informação. Então, naturalmente, a gente sente o medo porque a gente não tem a informação necessária daquilo que a gente está enfrentando. Então, quando você raciocina, É ausência de conhecimento de causa. você diminui Não, sabe- a sua Medo é a sua ausência de emoção. conhecimento de causa. Mas Eu tenho sabe tatuado o que no eu pescoço, faço? Não sei se é desse lado ou se é desse aqui. É desse? Esse. Tá escrito? Esse? Tem uma frase aí. Tem uma frase Tá escrito, o medo é uma doença. E a minha relação com o medo, eu tive um papo desse com o Mion outro dia, a gente falando disso. E o medo realmente é uma doença, ele é um paralisador, ele tem todos esses problemas, mas você não pode deixar que ele seja o protagonista. Minha relação com o medo é justamente essa. Ele vai ser sempre um copiloto, É isso. entendeu? Pronto, acabou. Definiu. O medo tem que existir, por isso que, né, fator necessário para a existência humana. Se a gente não tivesse o mínimo de medo e noção das coisas, a gente tinha sido comido por tigre, leão a vida inteira, a parada tinha acontecido, é assim que funciona, então a gente tem que ter medo. Mas o medo não pode ser o protagonista, ele não pode ser o piloto, ele tem que ser o copiloto, ele tem que ser o coadjuvante da parada, assim. Então, Ele tem que ser um alarme. E batendo na tecla que você disse, que para mim faz muito sentido, é que é exatamente isso. O medo, o excesso de medo é a ausência de conhecimento de causa. Você só tá com muito medo porque você não sabe o que acontece da porta para fora. Exato. Tem uma porta aqui, a porta é o medo. Você fala, o que acontece depois da porta? Não sei, tá escuro, nunca vi. Aí o medo entra aí porque você não sabe o que tá acontecendo. Então é a insegurança, a ausência de conhecimento de causa, tudo isso. Mas quanto mais você estuda, quanto mais eu sei, mais eu sou. No caso, né, regra da vida. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, quanto mais você entende, principalmente as coisas das quais você vai enfrentar, onde tá o medo no caso, porque onde o medo acontece. Tenho medo de investir nessa operação tal. Por quê? Porque talvez você esteja dominando o suficiente o mercado do qual você vai operar, o negócio que você vai começar, com quem você vai falar, para quem você vai investir, você não sabe. E é por isso que tá com medo. Mas o medo é o quê? O achismo.